O darwinismo, a teoria de Darwin, ela é obviamente o marco da evolução. Darwin era um naturalista britânico e Darwin fez diversas viagens ao redor do mundo para coletar informações e coletar animais que pudessem sustentar suas teorias. E aí, Darwin ele teve como descobertas iniciais que mesmo na prole de indivíduos idênticos surgem filhotes diferentes, diferentes entre eles e diferentes dos pais. Darwin também observou que o crescimento das populações é limitado pelos fatores ambientais. Então aqui na imagem a gente vê um barco que foi o chamado de MS Beagle, foi o barco onde Charles Darwin fez uma das viagens mais importantes e coletou diversas espécies e conseguiu elaborar as principais teorias que sustentaram a grande teoria do darwinismo. Aqui tem uma frase de Darwin que reflete bem o que ele conseguiu descobrir a respeito da evolução, que diz o seguinte: não é a espécie mais forte, nem a mais inteligente que sobrevive, mas sim a que melhor adapta às mudanças. Então essa era a teoria, o ponto principal da teoria de Darwin. O darwinismo, como foi chamada a teoria elaborada por Charles Darwin, é baseado em uma série de fatores. Esses fatores são baseados, obviamente, em observação e coleta de dados. Essas observações de Darwin, uma das primeiras foi a luta pela sobrevivência. Então, Darwin sugeriu que os organismos, os seres vivos, eles estavam em constante luta pela sobrevivência. A luta pela sobrevivência culminava muitas vezes na morte de alguns indivíduos. E esses indivíduos que morriam geralmente eram aqueles que estavam menos adaptados. Assim, Darwin presumiu que havia uma seleção natural. Essa seleção natural era que fazia com que aqueles indivíduos mais adaptados acabassem tendo vantagem em relação àqueles menos adaptados. Depois de milhares de anos selecionando o mais adaptado, a natureza originava eventualmente novas espécies. Então aqui já é um processo de especiação. Ele dizia que os seres divergiam, eles mudavam ao longo do tempo, e essa mudança fazia com que as espécies surgissem. Ele observou uma ave chamada de tentilhão, que é essa aqui que vocês estão vendo na imagem A. O tentilhão ele tem a mesma forma, a mesma plumagem, mas Darwin observou que dependendo do lugar onde ele observava os tentilhões, o bico era diferenciado. Então ele percebeu que tinha diferentes tipos de bico. Alguns bicos, como por exemplo esse aqui, era adaptado a quebrar sementes, sementes bem duras, então era um bico forte. Outros bicos mais finos eram adaptados a comer frutos, outros a comer insetos. Então, Darwin percebeu que a anatomia de alguns animais ela refletia o ambiente onde esse animal ele habitava. A gente também consegue observar hoje, Darwin já conseguia observar naquele tempo, que as adaptações também serviam para camuflar os animais. Então, quando você olha, por exemplo, para essa imagem B, onde tem a figura de uma borboleta branca em um fundo de árvore preto, você observa que a borboleta branca está muito bem destacada. Então, ela é um alvo fácil para um predador. Enquanto que na árvore coberta por líquen, a borboleta branca ela se destaca muito pouco, e aí dificilmente ela vai ser predada. Teoricamente, essa borboleta em um ambiente mais claro, como essa árvore cheia de líquens, ela vai ter vantagem em relação às borboletas que apresentarem outra coloração. Já nessa outra situação, neste outro ambiente, a borboleta branca não tem vantagem, ela vai ter uma desvantagem. Provavelmente vai ser devorada e a espécie vai diminuir nessa região. A competição a gente evidencia também entre as plantas. Então é muito comum, por exemplo, nas plantações você ver o crescimento de ervas daninhas. Ou mesmo se a plantação ela não for feita de maneira correta e você mantiver as plantas juntas umas das outras, você vai observar que algumas delas vão sobressair e as outras vão acabar morrendo.
Então isso é um processo de competição. A gente pode sim dizer que isso é um processo de seleção natural. Darwin, ele fez o livro mais importante dele, que foi A Origem das Espécies. E nesse livro ele destacou várias partes, né, do conhecimento que ele adquiriu durante todo o estudo, todas as viagens que ele fez. Aqui estão algumas considerações sobre o que ele escreveu no livro. Então, todo organismo produz uma descendência muito maior que os indivíduos que chegam na vida adulta. Significa que, por exemplo, se a gente considerar o sapo ele produz, ele põe centenas de ovos, exatamente porque é muito provável que boa parte desses ovos não vinguem, né? não originem os filhotes. Então, o sapo, para garantir a prole, ele aumenta a quantidade de indivíduos. Assim também a gente observa em outras espécies, como por exemplo os cães. Os cães dificilmente têm apenas um filhote. Então, tudo isso visa garantir a sobrevivência da espécie. Os indivíduos de uma mesma espécie não são todos idênticos, e isso aí foi uma das primeiras observações de Darwin. Os organismos, mesmo sendo da mesma espécie, não são idênticos. A gente consegue ver muito bem isso nos cães. Os cães, eles, mesmo sendo de uma mesma espécie, eles podem apresentar altura diferente, a coloração diferente, então eles não são idênticos. Seres mais adaptados a um determinado lugar vão sobreviver. E os que não são adaptados, obviamente, tendem a morrer. As características que garantiam a melhor adaptação passariam gradualmente às futuras gerações. Então, Darwin diz que se uma característica faz com que um determinado ser sobreviva naquele ambiente, obviamente existe uma probabilidade maior desse indivíduo passar essa característica para gerações futuras. Vamos ver o que tem de diferente entre o lamarckismo e o darwinismo. Apesar de concluir que os seres variam com o decorrer do tempo, Darwin não conseguia explicar como ocorria. Então, Darwin dizia que os seres evoluíam, mas ele não tinha a explicação de como acontecia essa evolução. Naquela época, lembre que não sabia-se nada sobre genética, não conhecia-se os genes ainda. Então, o darwinismo e o lamarckismo, os dois consideram que os seres evoluem. Entretanto, o meio desempenha papéis diferentes nas duas teorias. E foi justamente isso que eu coloquei aí na imagem abaixo. Onde eu tenho aqui o lamarckismo. Para o lamarckismo, o meio ambiente é o causador da variação. Significa que o meio ambiente é o motivo pelo qual vai acontecer a variação, a evolução do indivíduo. Já no darwinismo, o meio ambiente apenas seleciona a melhor variedade. Então, o meio ambiente aqui ele não funciona como causador da evolução. Ele atua como um selecionador da melhor variedade. Então, Darwin diz que os seres evoluem, entretanto, quem vai escolher se aquele ser está bem adaptado ou não é o meio ambiente. Já para Lamarck, o meio ambiente força o indivíduo a evoluir. O exemplo da girafa é clássico para tentar explicar essa divergência entre lamarckismo e darwinismo. Então veja nessa primeira parte da figura aqui à esquerda, tem duas girafas e elas estão se esticando para tentar pegar as folhas mais altas na copa de uma árvore. Segundo Lamarck, o pescoço dessa girafa, de tanto elas forçarem, esse pescoço ele vai gradualmente, ao longo das gerações, vai crescendo. Já para Darwin, as girafas elas sofrem um processo de mutação, mas essa mutação é ao acaso. Então, Darwin pressupõe que nasciam girafas pequenas, como por exemplo esta aqui, nasciam girafas com um corpo mais curto, com um corpo mais longo, e nasciam girafas com um pescoço mais longo. Segundo a teoria de Darwin, essas girafas que não conseguiam se adaptar muito bem ao ambiente, ou seja, não conseguiam pegar as folhas altas das árvores, elas acabavam morrendo. E quem prevalecia eram as girafas que tinham o pescoço longo. Se todas as girafas com pescoço longo tinham vantagem e acabavam sobrevivendo, cruzavam uma girafa com pescoço longo com outra girafa de pescoço longo. E a gente sabe hoje, ele não sabia na época, mas a gente sabe hoje,
que os genes dessa girafa têm uma probabilidade muito maior de expressar. E aí as girafas que nasciam, os filhotes de girafa, nasciam com o pescoço longo. E aí as girafas iam, com o passar do tempo, todas ficando com o pescoço longo, enquanto que todas as outras mutações que nasciam não deixaram de acontecer, mas elas iam aos poucos diminuindo a frequência. E as girafas de pescoço longo iam aumentando a sua frequência naquela população. Então, essa é a diferença da teoria de Lamarck para a teoria de Darwin.